Gessner Oliveira, economista e colaborador eterno aqui da Bandeirantes. Você já tem a chancela de colaborador aqui da Rádio Bandeirantes. Como é que você está, Gessner? Bom dia. Tudo bem, melhor agora, que prazer, muito bom dia a você, Agostinho, Cláudio Humberto, os ouvintes da Rádio Bandeirantes, um prazer conversar com vocês. Muito bom dia, Gessner. O professor Gessner Oliveira não apenas é dos mais competentes analistas da cena brasileira, sobretudo da economia, como também dos mais isentos. E sempre tem a capacidade de não nos deixar deprimidos depois de uma conversa sobre economia. É verdade. Mas tem sido, professor Gessner, a gente tem ouvido tantas coisas nos últimos dias aí, nas últimas 2 semanas pelo menos, né, que fica todo mundo assim meio apreensivo. Eu queria fazer essa pergunta aqui ao senhor, começar a nossa conversa com essa pergunta. A vaca está indo para o brejo? Olha, eu acho que não, Cláudio, eu acho que não. Nós temos uma situação difícil. Vocês escreveram muito bem, nós temos aí uma taxa de desemprego muito elevada, acima de 14%, muitas incertezas em relação à economia, ao futuro da economia. Então, por exemplo, incerteza em relação à inflação. Nós que já sofremos tanto com a inflação no passado, estamos vendo uma taxa de inflação de 12 meses, o índice oficial de inflação, o IPCA, chegando a quase 9%. Né? Só para lembrar aqui para os ouvintes, o teto do intervalo do regime de metas de inflação é 5,25%. E quando as pessoas olham para 2022, as expectativas de inflação já superam aquilo que é estabelecido na meta de inflação. Então, há um risco da gente perder essa referência de uma meta de inflação e os preços começarem a subir muito, e isso naturalmente corrói o poder aquisitivo dos trabalhadores, dificulta muito o cálculo econômico, desorganiza toda a economia. Então, eu diria que o problema da inflação é sério, precisa ser endereçado. Há também um ponto de atenção seríssimo também em relação às contas do setor público, porque a cobertura é curtíssimo, o déficit do setor público é bastante elevado, e é preciso ver como que as contas vão fechar. Então, eu diria que são esses pontos de atenção, aliado, é claro, a crise hídrica, que reforça a preocupação inflacionária. Essas são as preocupações, Cláudio. Você falava se a vaca estava indo para o brejo. Não, mas a gente precisa orientá-la muito bem para ela ir no caminho certo e não se dirigir ao brejo, Cláudio. Esse é o problema, tem que orientar, porque ela sozinha não vai saber o caminho de volta, não. Aliás, você falou da inflação, eu estava falando agora há pouquinho aqui, Gessner, o prato feito do brasileiro, o PF, ele subiu quase o triplo da inflação no último ano, subiu 22,5%, o PF do brasileiro. E aí tem a questão também do preço do combustível, né, Gessner, né, Cláudio? O preço do petróleo, que nessa sexta-feira, ontem, fechou com a maior perda semanal em mais de 9 meses. Estamos falando do preço internacional, que lógico interfere diretamente no nosso preço quando você para na bomba lá para encher ou para tentar pelo menos andar com o seu carro. Sobre o combustível, tem alguma solução mágica, Gessner? Porque o presidente já disse que não estava concordando com esses aumentos sucessivos, trocou o presidente da Petrobras, chegou a falar em separar os valores de quanto é imposto estadual, de quanto é imposto federal. Agora, não adianta, né? Acho que não tem mágica que evite, num toque de Midas aqui, que evite que o preço do combustível suba, independente do que acontece internacionalmente, né, Gessner? Olha, não tem mágica. O preço do combustível, ele responde ao mercado internacional. É muito perigoso tentar fazer algum controle artificial de preços.
Quando nós tivemos no governo da Dilma, por exemplo, quando houve uma repressão artificial dos preços, foi um desastre, houve uma perda monumental de recursos, e depois volta, quer dizer, você comprime panela de pressão, né? A pressão vai aumentando, depois explode, dá um aumento de preços muito elevado e que é péssimo para a economia. Então, é preciso seguir a paridade internacional de fato. Agora, há formas de fazer isso suavizando as variações. Então, há várias experiências internacionais nas quais você tem um fundo de estabilização, nas quais você, quando o preço internacional sobe muito, você aumenta o preço doméstico, porém compensa com uma redução da alíquota de imposto. Isso faz com que o preço não suba tanto. Então, há maneiras inteligentes, engenhosas, de você amortecer esses choques, mas não dá para eliminá-los, porque isso depende do mercado internacional. Agora, o preço dos alimentos realmente preocupa, porque a alimentação, como se sabe, é o que pesa mais no orçamento das famílias mais pobres. Consequentemente, quando os preços dos alimentos crescem mais rapidamente, as famílias mais pobres perdem mais poder aquisitivo do que a média. Isso, obviamente, é muito ruim num país que já é tão desigual quanto o Brasil. E os extremos climáticos afetam muito a nossa economia, inclusive a nossa safra. A nossa safra será uma safra boa, porém, nós esperávamos uma safra recorde, mais uma safra recorde, e houve algumas perdas em função da geada, em função da estiagem. Então, quando a gente pega essa semana mesmo, a safra da cana sofreu uma contração na estimativa da Conab, a safra do milho sofreu uma contração, e, naturalmente, tudo isso coloca mais lenha na fogueira da pressão inflacionária. Agostinho, Cláudio. Professor, falando agora sobre a questão dos combustíveis, né, professor Gésner Oliveira, sabe que sempre que eu ouço alguém da Petrobras falando precisamos aumentar o preço em razão da cotação internacional, eu sinto uma mão leve entrando no meu bolso, sabe, aquela coisa assim? Porque, afinal de contas, é claro que a gente também tem que reconhecer o desastre que foi, como o professor Gésner Oliveira mencionou agora, a tentativa em governos anteriores de segurar o preço do combustível, né? Mas o que a gente está vendo hoje é uma situação que não pode continuar desse jeito, não é, professor? A Petrobras, no segundo trimestre deste ano, registrou um lucro pornográfico de 42,8 bilhões de reais em 3 meses, né? É um lucro que foi obtido, sobretudo, é a explicação da própria empresa, né? Eles nem até se orgulham disso. Foi obtido graças à sua política de preços, né? Estamos falando de uma empresa estatal, né? Ou uma empresa, pelo menos, que custou o sangue e o suor dos brasileiros ao longo dos anos, sustentando essa empresa, investindo nela, né? Hoje tem uma configuração um tanto quanto diferente. O mercado, a partir de um determinado momento, os investidores privados descobriram a Petrobras, entrou na Bolsa de Valores de Nova York, etc, etc. E essas pessoas que estão controlando, né, a política de preços da Petrobras. São esses investidores minoritários. É uma coisa muito curiosa. A empresa, o maior acionista é a União, mas quem controla a empresa é o interesse privado, né? E a empresa, então, a Petrobras, se aproveita do fato de ser estatal, se aproveita do fato de ter monopólio do setor no Brasil para ditar os preços. É como o cidadão ser dono da única padaria da cidadezinha e colocar pão a R$20 a unidade, né? Quem quiser pagar, quem quiser pão que pague pelo preço. É basicamente isso, né? Se aproveita a Petrobras do fato de ser estatal, de ter o monopólio, para impor a política de preço que bem entender para isso, para registrar um lucro pornográfico. Porque assim, qualquer empresa privada que registra um lucro no trimestre de 42,8 bilhões tem que ser homenageada, receber o Oscar da gestão empresarial do planeta. Mas uma empresa estatal se aproveitar do monopólio para fazer isso, me parece
que o povo brasileiro está sendo surrupiado, professor. Não tem como alterar essa condição, porque assim, se quer se comportar como uma empresa privada, a Petrobras, então que se abra o mercado, que se permita que outras petroleiras do mundo todo venham para cá, bater preço, bater chapa com a Petrobras para tentar conquistar o mercado. Desde o jeito que está, nós estamos sendo roubados, professor. Olha, Cláudio, muitas vezes a gente discute muito se tem que ser privado, se tem que ser estatal, mas acho que você tocou num ponto que é mais importante para o consumidor. Se é monopólio ou se é concorrência. Eu concordo com você que o que beneficia o consumidor é o ambiente concorrencial, né? Você ter alternativas, você ter mais concorrência. Nesse sentido, é importante acelerar aquilo que está previsto e que precisa ser realizado, que é maior concorrência, por exemplo, no transporte dos derivados do petróleo, no transporte do gás, na infraestrutura de transportes, também com a venda das refinarias, que é um compromisso assumido pela Petrobras com o CAD, num termo de compromisso de cessação que foi estabelecido com o CAD. Havia vários processos contra a Petrobras em função de questões concorrenciais, e esses processos foram suspensos justamente para se tomar medidas mais estruturais de aumento da concorrência, quer dizer, mais refinarias de outros grupos que podem oferecer concorrência, mais concorrência no novo mercado do gás, no âmbito da nova lei do gás. Quer dizer, o que o Brasil precisa é mais alternativas. O consumidor, quando fica só com uma alternativa, e não só o consumidor na ponta final, na bomba de gasolina, etc., o consumidor industrial, etc., precisam mais alternativas. Os importadores têm o seu papel também para fazer importação e também oferecer alternativas, concorrência. Enfim, a concorrência no mercado é o ingrediente fundamental que, infelizmente, falta ao Brasil desde os tempos coloniais. Quer dizer, nós sempre tivemos uma tradição de pouca concorrência, de poucas alternativas, e acho que na cadeia do petróleo e do gás nós precisamos essas alternativas para melhorar e termos preços. Não sei se serão preços que não vão ser salgados, porque quando o preço internacional sobe, tem, de fato, uma referência muito importante. Mas, pelo menos, teremos mais alternativas, mais rivalidade no mercado. Gessner Oliveira, só para eu encerrar, pelo menos da minha parte aqui, Gessner, é um prazer falar sempre com você aqui. Queria que você falasse rapidinho, por favor, sobre a reforma tributária. Nossa, se é que ela vai existir, de que forma ela vai existir, porque houve uma grita enorme dos estados, dizendo que o governo federal ia aumentar a arrecadação dele e os estados iam perder. Tinha a história do imposto de renda também, que podia ser uma bela possibilidade, uma bela chance de atualizar a tabela, que não acontece sei lá desde quando, mas não sei se vai sair alguma coisa de bom dessa nem sei se vai sair a reforma, Gessner. Olha, eu concordo com você, Augustinho. Infelizmente, as medidas propostas estão, já é a terceira vez que há uma dificuldade de votação. Algumas das medidas são razoáveis, por exemplo, você fazer uma atualização da tabela do imposto de renda e elevar a faixa a partir da qual as pessoas fazem a declaração de imposto de renda é uma boa ideia, era um compromisso de campanha do presidente, etc. Ninguém pode negar que isso é uma boa ideia. Você aumentar recursos para programas sociais também é necessário, é preciso ter um programa robusto, social, sobretudo diante das sequelas da crise da pandemia. Porém, é preciso fazer algo que faça sentido no seu conjunto, algo global, né? Infelizmente, as medidas propostas vieram de uma maneira muito pontual, quer dizer, fazendo algo que é simpático, que é, em alguns casos, correto, porém, sem uma visão global de reforma tributária. Isso em um país onde a renda diminuiu, há uma situação de crise, há uma disputa enorme por recursos entre União, estados e municípios.
é muito difícil fazer de uma forma pontual. Você precisa ter duas coisas. Primeiro, uma coisa gradual, quer dizer, algo que vá valer daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, etc., e algo que mexa com o conjunto do sistema tributário. Infelizmente, as medidas propostas, ao mexer apenas com alguns aspectos, acabam corrigindo algumas injustiças, mas gerando outras injustiças. E, naturalmente, gera uma grita geral. Eu estou muito cético em relação à possibilidade dessas medidas contribuírem para o sistema tributário e muito receoso delas apenas tornarem o sistema tributário ainda mais distorcido e confuso. Legal. Professor, eu só tenho uma pergunta final, professor, que é uma dúvida assim de muitos dos nossos ouvintes, né? O senhor falou agora há pouco sobre o impacto que representa na inflação enfim, das contas públicas, né? O governo gasta demais, o Estado brasileiro, né, historicamente gasta demais, muito abaixo, muito acima do que arrecada, etc. e tal. Isso acaba impactando também na inflação. Mas o que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte: os gastos que o Brasil fez no combate à pandemia, essa inflação é o preço daqueles gastos? Quer dizer, o Brasil fez gastos que não estavam previstos, né? Por exemplo, na compra de vacinas, são 20, 30 bilhões de reais sacados para comprar vacina. Depois teve o custo do auxílio emergencial, enfim, também de investimentos na área que foram feitos pelo Estado brasileiro na área de saúde pública, né, para melhorar as condições de atendimento à população, etc. e tal, durante a pandemia. Esses investimentos, esses gastos, agora a conta chegou através da inflação ou não? Ou isso é uma bobagem? Não, Cláudio, eu acho que certamente é algo que, obviamente, representou um desvio muito grande, né? Então, você teve, no ano passado, quando eclodiu a pandemia, nós tivemos um déficit primário superior a 740 bilhões de reais, né? Só para dar uma ideia para o ouvinte, a gente já vinha tendo déficits primários, ou seja, a gente gasta mais do que arrecada desde 2013, sistematicamente, né? E o governo vinha tentando, havia um esforço para reduzir esses déficits primários, para que a gente não... que quando você tem um rombo dessa natureza, você só pode ou gerar inflação ou aumentar a dívida, né? E quando aumenta muito a dívida, você perde a possibilidade de ter crédito, e aí você realmente quebra, né? Então, o que aconteceu o ano passado, com mais de 700 bilhões, é natural, aconteceu em vários estados nacionais, na maioria dos estados nacionais, diante da gravidade da crise sanitária. Este ano também nós tivemos muitas despesas ligadas também à crise da pandemia. Até aí, Cláudio, é algo difícil, mas que dá para contornar, porque as pessoas entendem que, diante de uma pandemia, você tenha gastos excepcionais. O problema, e você tem sido muito enfático nesse ponto, nos seus comentários, o problema é que, sistematicamente, o Estado brasileiro gasta muito mal, e não corrige esses gastos. Há uma rigidez enorme. Nós não conseguimos um consenso político para fazer escolhas e falar, em vez de gastar nessa loucura e nessa coisa quase que criminosa do fundo eleitoral, nós precisamos dedicar mais recursos para a saúde, para a educação e para medidas prioritárias. Quer dizer, são essas escolhas que não são feitas. E a máquina pública não é diminuída. Por exemplo, nós tivemos um tremendo ajuste na folha de salários do setor privado e nada no setor público no biênio da pandemia. Quer dizer, ora, quando você enfrenta uma pandemia e não ajusta em nada a folha de salário, obviamente gera um desequilíbrio. E quando o mercado percebe que esse desequilíbrio não está sendo corrigido, obviamente empresta dinheiro para o Estado a um custo mais caro, ou seja, a taxa de juros
tende a subir. Quer dizer, um Estado que nunca controla gastos, você empresta com muito cuidado e cobrando um juro muito mais caro. Essa que é a realidade brasileira. Quer dizer, a sociedade brasileira precisa pressionar para que a máquina pública não seja esse paquiderme que consome tanto recurso e não oferece os serviços essenciais para a população. É isso aí. Pressionar a urna eletrônica também ajuda, viu? Direitinho ali na hora. Gessner, foi um prazer falar com você, tá bom? Precisamos falar sobre o São Paulo Futebol Clube, mas fica para outro dia, tá? Não, pelo amor de Deus, dá um tempo para a gente se recuperar. Aquela pergunta se... Grande abraço para vocês, ótimo trabalho e abraço para os ouvintes da Bandeirantes. Se aquela pergunta do Cláudio da vaca pro Brejo fosse pro São Paulo, eu sei qual seria a sua resposta, Gessner. Abraço, viu? Tá bom, grande abraço. Valeu, abraço, tchau. Grande figura o Gessner. Figuraça, gente boa demais.